todos. Vamos começar o estudo em 3 minutinhos. Sejam todos bem-vindos. Vamos escutando a música aí enquanto isso. Boa noite, pessoal. Vamos começar o estudo de mediunidade aí durante 2 minutinhos, tá? Enquanto isso, vamos sintonizando aí com a música aí para criar, né, um ambiente apropriado aí para o nosso estudo. Boa noite a todos. Vamos sintonizando com a música. Em 2 minutos a gente vai começar o estudo, tá bom? Deus abençoe todos nós. Pessoal, boa noite a todos. Pessoal, boa noite a todos, né? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Eu queria pedir desculpa, pessoal, né? Ontem a gente teve um imprevisto aqui, com questão de horário e tal, e aí não deu para fazer o estudo ontem, apesar de todo o nosso esforço, tá? Então, assim, eu tô tendo umas dificuldades aí na quarta-feira, então eu tô pensando em passar o estudo de mediunidade para terça, tá? Então eu estou com a ideia de passar o estudo de mediunidade para terça e o de quinta-feira fica normal do Evangelho, né? Como o de quarta-feira, né, que é o estudo de mediunidade, é um estudo constante, né? Ele tem uma sequência, então a gente prefere fazer hoje o de quarta para não perder o ritmo do estudo, tá? Porque o estudo de Evangelho ele está, né, em outro ritmo, em outra energia, né? E dentro da mediunidade também tem, né, o conteúdo do Evangelho. Não existe mediunidade sem, né, o conteúdo do Cristo aí, né? Então a gente hoje vai fazer o estudo que deveria ter sido feito ontem, tá? Então eu queria pedir desculpa aí para todo mundo mais uma vez, né, gente? E a gente vai seguir aqui, né, o cronograma que seguia de ontem, tá bom? Então a partir da semana que vem, né, a gente deve mudar o dia, deve passar para terça-feira, mas eu vou avisar, tá? Vou ver até antes de mudar definitivamente, eu vou ver com o pessoal a disponibilidade, tá, gente? Né? Até porque fica gravado, aquela coisa toda, né? Mas a gente vai ver aí a disponibilidade de passar o estudo para terça-feira para evitar que aconteça. Passando para terça-feira, isso não vai ter muito problema não, né? Boa noite para todos que estão chegando, né? Hoje a gente vai entrar na parte da mediunidade, né? A gente vai começar mesmo, né, na teoria, na prática da mediunidade aí na parte mais aprofundada, tá bom? Mas é muito tranquilo, né? O objetivo do estudo não é complicar e sim simplificar as ideias, né? Tem um gato aqui, né, querendo simplificar minha porta do armário aqui, deve ter vindo algum bicho aqui, né? Então nós vamos fazer a prece e dar início ao nosso estudo, né, elevando o nosso pensamento ao Cristo, pedindo a Jesus que possa neste momento nos envolver com seu amor, com a sua luz, para que possamos nos lembrar que todos nós somos médiuns, somos intermediários, que possamos escolher ser intermediários da luz, do entendimento, do carinho, do afeto, que escolhamos
e percebamos a cada vez que podemos traduzir aquilo que recebemos no bem, no amor, na paz. Amigos espirituais nos ajudem a seguir em frente, vencendo as dificuldades que carregamos, as dores que ainda provocamos em nós mesmos e nos outros. Que possamos nos compreender mais, nos respeitar mais, nos amar e, acima de tudo, aprender junto ao Cristo a seguir, hoje e em todos os momentos da vida. Senhor Jesus, fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos entrar nos tipos de mediunidade, nós vamos pegar a coisa bem básica, depois nós vamos falar das mediunidades, das expressões mediúnicas, Então, hoje nós vamos falar dos tipos básicos da mediunidade, O primeiro, enquanto a função da mediunidade, que o Kardec ele divide, Claro que uma coisa está entrelaçada com a outra. Quando a gente estuda mediunidade, a gente tem que lembrar que não existe um fenômeno limitado. Eu só enxergo, eu só escuto, eu só tenho intuição, O fenômeno mediúnico ele se entrelaça, tá? Então, algumas pessoas vão ter mais ou menos características, de determinada faculdade mediúnica, E para facilitar a questão da didática, para facilitar a didática do estudo da mediunidade, o Kardec ele divide, o conteúdo mediúnico em duas partes, que são a mediunidade de efeito físico e a mediunidade de efeito intelectual. E quando a gente for falar dos dois, vocês vão perceber que eles estão muito conectados, eles se encontram muito. Então, os dois tipos de mediunidade, na verdade, elas estão bem entrelaçadas, Então, assim, é difícil você falar assim, olha, isso aqui é só esse tipo de mediunidade, isso aqui é só efeito físico, isso aqui é só, efeito, vamos dizer assim, inteligente, Então, como é que a gente dividiria isso? Mediunidade de efeito físico, basicamente, são fenômenos mediúnicos que movimentam fisicamente o ambiente. Nós vamos ter aí o transporte, o movimento, as interações físicas dos espíritos. Então, o espírito, através lá, a gente vai explicar depois os mecanismos, através de determinado mecanismo, ele consegue mover esse livro aqui, que é o nosso livro de estudo, ele moveu. O espírito empurrou um copo. O espírito fez um som, uma batida, um barulho. Você escuta ranger, barulho. Todo mundo escuta. Um efeito físico é um efeito patente, que todo mundo vai perceber fisicamente. Então, se o espírito fizer uma batida aqui, todo mundo que estiver dentro do ambiente da minha casa vai escutar. Não é necessário que eu seja médico para escutar o que o espírito está fazendo. Se o espírito pegar uma cadeira e levantar e jogar ela em alguém, que a gente chama de telecinese, vai ser um efeito patente. Outro exemplo, os fenômenos que envolvem a questão de temperatura. Então, existem relatos mediúnicos nos quais existe um aumento ou a diminuição da temperatura por influência do espírito. Tá? Nós vamos entrar na questão moral, outras coisas depois. Tá? Nós vamos falar aqui, focar aqui nessa parte da teoria. Tá? Então, um espírito ele pode influenciar, tá, a temperatura do ambiente, e ele pode influenciar com a presença dele, tá? Ele está no lugar e aquela temperatura muda pela presença dele naquele lugar. Ou ele pode influenciar, sem ser, vamos dizer assim, só pela presença, mas pela vontade. Tá? Alguns fenômenos mediúnicos ocorrem pela vontade do espírito. Outros fenômenos mediúnicos ocorrem, vamos dizer assim, sem que o espírito tome, ou tenha o desejo de realizar aquilo. Tá? Então, é bem interessante a gente fazer essa divisão, tá? Para a gente poder entender. Então, o que é o fenômeno físico? Batida, som, movimento, luzes, Fenômenos físicos são todos os movimentos, tudo aquilo que chama a atenção dos nossos sentidos físicos. Tá? Então, a mediunidade é efeito físico, pegou fogo, é efeito físico. Tá? Esfriou, é efeito físico. O Moisés lá no alto do Monte Sinai lá, e desce lá o fogo do céu e escreve lá na pedra lá, que tem um nome complicado para isso, chama psicopigografia, escrita direta com fogo. Aquilo é um fenômeno mediúnico. Tá? Então é um fenômeno de efeito físico. Elias faz descer fogo do céu, é um efeito físico. Jesus anda em cima da água, é um efeito físico. Tá? É um efeito que ele tem uma, vamos dizer assim, uma aparente, tá, influência no campo material. Isso é a mediunidade de efeito físico,
que é uma das mediunidades mais raras hoje em dia. Existe, tá? Existem, né? E isso está muito ligado com o pensamento, com a nossa capacidade de entender e de inferir o espiritual. Vou explicar depois por quê, né? Que acontece menos do que no passado. Né? Mas quando você lembra de fenômeno de efeito físico, né? A gente vai lembrar das mesas gigantes do Kardec, né? Que as mesas balançavam, batiam o pé no chão lá e contavam e faziam barulhos que o Kardec e outros lá podiam quantificar como uma comunicação, né? Uma batida para A, duas batidas para B. Imagina como é que era lento escrever um texto, né? Então, assim, tinha o fenômeno da mesa gigante, tinha os fenômenos de levitação, né? Alguns médicos levitavam, aquela coisa toda, né? E tinham também aqueles fenômenos que a gente via muito na televisão, né? Quem é aí, eu já até falei na semana retrasada, né? O pessoal que é da década de 80 vai lembrar que muitas vezes passava isso no Jornal Nacional, né? Que era o único programa que a gente tinha de noite, né? Você via todas as casinhas assim. Eu lembro que eu morava no morro com a minha família, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? E aí você olhava pela janela assim, você via todas as casas da rua assim, todo com as televisãozinhas, a luzinha azul na cara do pessoal, assim, todo mundo vendo a mesma coisa, né? Hoje é diferente, naquela época não, todo mundo via só a mesma coisa. E aí eu lembro daquelas histórias lá das meninas, que os jornalistas iam na casa da menina e pegava fogo, né? E eu falava, corre, tá pegando fogo. Chegava lá no armário da menina, tava pegando fogo, eles filmavam, né? Há de se retirar ali, né, algumas dessas situações que são, vamos dizer assim, fraudes, né? Mas existiam alguns casos ali que são bem reais, tá? Então, pra gente poder, né? Nós últimos gatos brigando aqui, não, que é eles ali, tá? Quem tá no Jitsi aqui tá vendo os gatos brigando aqui atrás de mim aqui, né? Mas assim, o que acontece, gente? O efeito físico, ele é mais patente, ele chama mais atenção, tá? Mas ele é mais passível de fraude, tá? Então, assim, muitas pessoas, né? Desde a época do Kardec, né, até antes do Kardec, né, faziam e, vamos dizer assim, faziam um teatro, né, com efeitos, né, para serem tidos como mediúnicos, tá? Então é por isso que é uma mediunidade que não é muito trabalhada hoje em dia, até porque ela é muito sujeita à fraude, né? E o nosso objetivo não é isso, tá? Então nós vamos ver que essa mediunidade ela era muito suscetível à fraude. Tá? Ainda existe. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões. Por exemplo, tem a reunião de materialização, que é quando o espírito se materializa, né? A pessoa vê todo mundo, não precisa ser médium, não. O espírito materializado, todo mundo que estiver naquele ambiente vai ver o espírito, tá? Porque ele se materializa, mas é uma reunião extremamente complicada, dispendiosa, né? O próprio Emmanuel, né, o Chico começou um trabalho desse, o Emmanuel mandou o Chico parar, porque o objetivo do Chico era livro, né, e o Emmanuel ele tem um argumento que é muito sólido para isso, que ele fala assim, ó, a materialização você vê hoje, semana que vem você duvida. O livro escrito, daqui 50, 100 anos o livro vai estar aqui, que é o que tem hoje, né? O Chico desencarnou, né? E os livros, as obras do André Luiz que ele escreveu lá na década de 40, década de 60, elas estão tudo aqui pra gente hoje. Então o conteúdo intelectual, ele se mantém acima do conteúdo, né, da experiência. Por exemplo, Jesus apareceu lá para os discípulos, é um fenômeno, um efeito físico, né? Mas muita gente duvida, eu não vi, né? Não tem gente que fala isso, Jesus está escrito lá, mas sei lá, né? Então a pessoa falar que viu um espírito, que materializou, naquela hora ali convence, né? Mas a própria pessoa anos depois fala assim, será que eu fui enganado? Será que não é? Então o efeito intelectual ele é mais importante, por quê? Porque ele gera conhecimento a longo prazo, né? As obras do Chico estão aí até hoje, né? Então assim, para a gente poder mensurar, não quer dizer que seja ruim o efeito físico, ou que seja proibido, nada disso, tá, gente? Quer dizer apenas que a gente tem, né, que mensurar. Diogo, uma pergunta aqui, ó. E o cheiro também é efeito físico? Sim, com certeza. Se todo mundo sentir, tá, e ela. Então, porque eu senti um cheiro só e ninguém sentir, aí não é um efeito físico, não está acontecendo fisicamente. Eu estou sentindo através da minha mediunidade. Se um espírito produz um cheiro que todo mundo no ambiente sente, né, desde que tenha, né, por exemplo, eu não tenho um olfato muito bom, então eu não vou sentir direito, né? Mas assim, isso é um efeito físico. O efeito físico ele é, vamos dizer assim, material. Então, se o espírito bater na parede, todo mundo vai escutar, que tiver capacidade auditiva, né? Se o espírito passar na frente aqui, ele estiver materializado, todo mundo vai enxergar. É diferente da mediunidade propriamente dita no sentido da percepção individual da pessoa, tá? Então o efeito físico, ele é algo que é patente para todo mundo, tá bom?
E hoje daria para filmar um espírito materializado, por exemplo, com celular? Teoricamente sim, Diogo. Entendeu? Mas o processo de fazer uma materialização de espírito é muito complicado, muito difícil, tá? Até porque gasta-se uma preparação muito grande, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, vocês vão ver o quão dispendioso é o trabalho para ter uma materialização, né? Às vezes preparam-se meses para fazer o trabalho e o pessoal que vai lá depois, isso sei lá, é uma coisa que dá muito trabalho para pouco efeito. Né? Então a espiritualidade foca muito nisso não. Existem muitos fenômenos de materialização ou de efeito fixo que são naturais, acontecem sem que haja toda uma estrutura preparada para aquilo, né? Mas são muito fortuitos. Então não dá tempo às vezes, né? Mas existe sim a possibilidade, tá? Existe sim. Gente, nós estamos falando dos tipos de mediunidade, nós estamos falando da mediunidade de efeito físico, né? Ou seja, mediunidade de efeito físico é toda aquela que a gente percebe. Você chega na casa, o copo cai, o quadro solta e cai no chão, né? Acontece barulho, você escuta. Então, assim, né, muito patente, tá? No Centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, quando meu grupo saiu lá, todos sentiram o cheiro muito forte de rosa. Isso aí é um efeito físico, né? Se não for causado por um efeito natural, ou seja, tem um jardim de rosa do lado, né? Então, gente, eu estou sendo meio advogado do diabo, tá, gente? Porque a mediunidade de efeito físico demanda isso da gente, tá? A gente tem que ser muito analista, né? Se você exclui todas as causas materiais, tá? É uma causa espiritual. Então é um fenômeno de efeito físico, tá bom? Então esse tipo de mediunidade era muito mais comum no passado porque as pessoas precisavam muito de ver as coisas, né? A gente brinca, o Lucas fala pra gente que é a mediunidade de consolidação religiosa. Por quê? Porque toda religião grande, quando inicia, vocês vão notar que ela tem um monte de fenômenos de efeito físico acontecendo. É o Moisés lá com o mar abrindo, né? Com a chuva de meteoro lá pegando fogo, é o Moisés transformando a água em vinho, né? Que são fenômenos mediúnicos, mas não são fenômenos divinos, até porque os sacerdotes egípcios faziam como Moisés fazia, tá? Então tinha um pouco de truque e tinha um pouco de mediunidade naquilo ali, tá? Então assim, mas por exemplo, você vê lá nos livros das grandes religiões, todas elas no início sempre tem um conteúdo de efeito físico muito grande, é o Elias descendo do céu com fogo, aquela coisa toda, né? Pode falar, Guilherme. Oi, Marcelo, eu queria entender assim, esse efeito físico, para ele acontecer, por exemplo, igual o cheiro, como eu te perguntei. Se tiver 10 pessoas numa sala e as 10 sentirem o cheiro, ok, é físico. Mas precisa de alguma dessas pessoas ter uma mediunidade ostensiva para isso acontecer? Sim. Né? Tanto é que é uma mediunidade de efeito físico. Pode falar. E qual que é o tipo de espírito que pode usar desse recurso? São os espíritos superiores que conseguem lançar a mão disso, né? Como foi na época do Kardec, por necessidade. Ou se um espírito inferior consegue, de alguma forma, manipular a energia para isso acontecer. Isso, é muito boa a pergunta. Como a gente está falando de mediunidade, a mediunidade pressupõe a ideia do médium, né? Então, para você ter uma mediunidade de efeito físico, você tem que ter um médium de efeito físico. E o que é um médium de efeito físico? É um médium que doa a energia chamada ectoplasma, tá? Ectoplasma é um termo técnico que o Kardec criou, né? Ficou muito famoso no cinema, né? O pessoal usou muito no cinema, né? Aquele filme lá dos Caça-Fantasmas, lá da década de 80, quem da minha idade aí vai lembrar, né? Tem muito essa questão do ectoplasma e tal. Claro que ali é um filme de comédia, um monte de outras coisas, tá? Mas a ideia do ectoplasma é o quê? É um fluido, tá? Que vem das nossas células, tá? Ou seja, faz parte do nosso citoplasma, segundo o pessoal que estuda. E a partir desse fluido do ectoplasma é que os espíritos conseguem manipular o ambiente físico. Imagine o seguinte, é como se eu tirasse uma parte da minha estrutura, da minha massa, vamos dizer assim, corpórea, tá? E aí o espírito reveste, por exemplo, a ponta do dedo dele, imagina, pega lá, né, a quantidade do ectoplasma, ele reveste aqui a ponta do dedo e a ponta desse dedo, ele revestiu os dois. Com isso aqui, ó, eu faço uma pinça, então eu pego aqui um livro, ó, tô pegando aqui, olha só o tanto de ectoplasma que eu precisaria para pegar no livro, ó, só as duas pontinhas aqui, ó, entendeu? Então isso me permitiria transportar o livro. Vocês não vão ver a minha mão, mas eu estou segurando ele no mundo espiritual, tá? Outros médiums conseguem despender mais ectoplasma, então o espírito consegue materializar a mão, ou materializar o próprio corpo. Mas quanto mais complexo
vamos dizer assim, o feito, mais necessidade se tem de pessoas que trabalham nisso. Na época, por exemplo, lá do Moisés, aquela coisa, o Moisés normalmente o que ele fazia? Ele reunia um bando de pessoas, né, que eram os anciões de Israel, lá uns 70 velhos lá, que juntavam com ele lá, um monte de gente, e aí ele usava a energia dessas pessoas para produzir os efeitos que ele queria lá. Tá? Isso aí é a raiz da magia que o pessoal falava antigamente, nada, são tudo fenômeno de um. Né? E vocês vão notar também que isso é isso eu estou falando de um tipo de efeito físico. Quer ver um outro efeito físico? Jesus curando. Vocês percebem que quando Jesus curava, o que Jesus fazia? Ele pegava principalmente 3 discípulos, que é o Pedro, o Tiago e o João, né? Os 2 irmãos, o João e o Pedro, o João e o Tiago e o Pedro. Por quê? Porque eram aqueles do grupo de Jesus que tinham mais ectoplasma, que doavam mais ectoplasma, né? Não quer dizer que eles são melhores, nada disso. Que eles tinham lá, vamos dizer assim, o estoque energético deles era melhor. Jesus pegava os 3, normalmente quando ele ia curar alguém, ele levava os 3 juntos. O que Jesus fazia? Ele drenava aquilo do pessoal, né? Estou usando um termo aí, né? E usava para curar. Ah, mas Jesus podia fazer sem aquilo? Podia. Jesus podia tirar da natureza, ele podia tirar a energia dele mesmo, né? Mas ele sempre gostava de utilizar o recurso de quem pudesse doar, até para ensinar a pessoa. Então as curas de Jesus são mediunidades de efeito físico. Por quê? Porque é uma cura direta, né? É diferente de eu falar assim, eu tô com uma dor de cabeça aqui, eu fui curado, né? É diferente. Jesus curava a pessoa que estava lá com o corpo destruído de lepra. Curava a pessoa que faltava um braço, faltava uma perna, que tinha uma atrofia muscular profunda, que era cego, não tinha, né? Então Jesus ele fazia, né? Ele manipulava o ectoplasma num nível que ele restaurava a estrutura celular da pessoa. Imagina o que é isso. Quem gosta disso é o Lucas, né? O Lucas que gosta desses trem, né? Ele fala, né? Num dia nós vamos ter que escrever um livro sobre isso, segundo ele, vamos ver. Mas eu não entendo nada disso, tá? Então, assim, isso é um efeito mediúnico, tá? Jesus é o máximo do negócio, vamos dizer assim, né? A transfiguração de Jesus, tá? Segundo a espiritualidade, não é um efeito físico. Por quê? Porque o que acontece? Na verdade, não foi que Jesus mudou os discípulos que enxergaram Jesus no mundo espiritual. O que aconteceu é que o Pedro, o Tiago e o João, que estavam lá com Jesus, sempre os 3, né? Sortudos, né? Os 3 estavam lá com Jesus. Jesus se mostrou para eles espiritualmente e eles, mediunicamente, enxergaram Jesus do jeito que ele é no mundo espiritual. Só que para eles não entenderam. Eles estavam vendo Jesus ali, os espíritos conversando com Jesus, tanto é que eles entram ali num parafuso mental ali, que eles não davam conta de processar aquela informação. Mas, na verdade, aquilo ali não foi um efeito físico, tá? Aquilo ali foi um reflexo da mediunidade deles. Eles viram Jesus, né, como se abrissem uma percepção espiritual neles ali, eles achavam que Jesus estava daquele jeito no plano físico, mas não estava. Se eu chegasse lá e, por exemplo, não fosse médium, eu ia ver Jesus no escuro lá sozinho e os discípulos lá babando. O que é isso, meu Deus, né? Mas, na verdade, no plano físico não teve alteração nenhuma, até porque o Monte Tabor não é tão alto assim, não, tá? Então o pessoal ia ver, né? Foi uma clarividência, tá? Exatamente, né? Mas aí o que acontece? Então, a mediunidade cura, por que é importante a gente falar um pouco do efeito físico? Mediunidade cura, mediunidade é efeito físico. Porque ela se traduz no quê? Numa ação direta no corpo físico da pessoa. Quer ver um outro efeito que também pode ser categorizado dentro do efeito físico? Né? Não totalmente, mas que tem um efeito físico? Passe. Por quê? O André Luiz fala pra gente que quando você aplica o passe em alguém, né? O que acontece? As energias espirituais, né, que a gente está lá aplicando passe, elas entram pelos chakras da pessoa e elas influenciam aonde? Na medula óssea da pessoa. Ou seja, elas influenciam a produção de anticorpos, elas influenciam a produção sanguínea, tá? E isso aí por isso que a pessoa cura, tá? Então, por exemplo, você está dando um passo na pessoa, aquela energia é absorvida pela sua medula óssea de alguma forma que a gente não entende bem hoje, né? Até uma matéria para os médicos estudarem, né? E essa energia produz anticorpo, produz glóbulo branco, isso aí movimenta o sistema imune da pessoa, tá? E é uma explicação de por que os grandes espíritos do passado, né? Vamos pegar 2 exemplos claros aí, Francisco de Assis e Jesus suavam sangue, tá? Jesus suava sangue por quê? Porque ele tinha tanta energia espiritual que o organismo dele estava super saturado, então ele produzia sangue demais, então ele suava o sangue como se fosse um radiador, né? Tipo assim, ele estava tirando aquele sangue que ele suava, né? Que ele estava sofrendo, né? Que ele estava jogando para fora energia em excesso, né? Francisco de Assis também tinha o mesmo problema, ele tinha uma dor de cabeça terrível, pressão alta, né? E aí o que acontecia? Ele tinha lá os estigmas, que eram os machucados que ele tinha, que saíam sangue o tempo todo, né? Para aliviar, era o radiador do Francisco de Assis, né? Aliviava a pressão sanguínea dele ali, né? Que era uma prática muito comum dos médicos de antigamente,
fazer sangria nas pessoas, né? Porque eles acreditavam que pela sangria você tratava questões energéticas e espirituais. Não está tão errado, não. Claro que a gente não vai fazer sangria hoje, tem outros métodos científicos muito melhor, né? Mas assim, era uma questão que era uma percepção espiritual da época, que eles não sabiam explicar direito, mas fazia dar certo, então eu vou continuar fazendo esse negócio aqui, né? Quando a gente absorve a energia de uma pessoa e passa a sentir o que ela sente, exemplo, dor de cabeça da minha mãe, tendo crise de enxaqueca, o que é isso? Aí já é outro tipo de mediunidade, já não é uma mediunidade de efeito físico não, tá? Por quê? A sensação, tá? Ela é categorizada como efeito intelectual. Pra vocês verem, o trem é muito próximo, tá? Se você fosse analisar bem, pode ser colocado sim, mas para separar o estudo são coisas diferentes, tá? Mas isso aí nós vamos trabalhando aos poucos. Zumbido pode estar ligado à mediunidade? Depende. Se não for uma questão, né, da estrutura auditiva da gente, pode ser sim, né? Aí a gente tem que analisar, né? Normalmente o que a gente recomenda? Que a pessoa vá e, vamos dizer assim, feche as alternativas clínicas, né, com os profissionais adequados, né? E aí fechou tudo, não encontrou, aí nós vamos passar para o espiritual, né? Então é aquela questão daquela prudência que a gente precisa de ter. Eu não posso virar e falar assim, né? Que seria, né, uma imprudência da minha parte. Mas assim, fechou todas as questões, fui no médico, fui no fono, fiz um exame, uma audiometria e tá dando do mesmo jeito, então tem uma outra questão relacionada aí, né? Aí nós vamos partir para o espiritual. Calafrio do nada está relacionado à mediunidade? Com certeza, é uma forma de percepção de energia, tá? Nós vamos falar disso também, tá, Camila? Tá sim, é um fenômeno mediúnico. Na verdade, é um fenômeno anímico, mas é outra história, nós vamos entrar nisso depois, né? Então, mediunidade é efeito físico, para a gente consolidar aqui a ideia, né? É todo efeito de mediunidade que é palpável no plano físico, tá? Então, assim, o pessoal que gosta muito lá de percepção extrasensorial, né? Principalmente os russos estudavam muito isso, telecinésia, criocinésia, pirocinésia, que é o quê? Telecinésia é mover as coisas com a mente. Criocinésia, esfriar. Pigo de fogo, né? Pigos, né? Pirocinésia, ou seja, criar fogo, né? Parece os negócios dos X-Men, né? Mas veio disso, tá, gente? Tá? Isso aí porque quando eles criaram os personagens lá na década de 70, tava em alta esse negócio de mediunidade, a Rússia pesquisava isso muito, né? E eu não sei se vocês sabem, né? Aí a curiosidade nerd pro pessoal, né? Você sabe que o professor Xavier lá dos X-Men tem esse nome por causa do Chico Xavier, né? O Chico Xavier tinha ficado muito famoso, né? E aí o pessoal fazia uma pegadinha, né? E o Stan Lee criou um personagem que tinha poderes mentais lá e deu o nome, né? Chico Charles, né? Ele traduziu Claro que é totalmente diferente, né, gente? Não tem nem comparação, né? Mas foi uma inspiração ali, porque estava no auge daquela questão na década de 60, né? Muita gente tomando lá o ácido lisérgico lá, que é o LSD, para poder despertar a mente, aquela coisa toda, né? Que também tem implicações mediúnicas. Olha que interessante, né? Como é que o negócio espalha, né? Então foi ali que nasceu aquelas questões, né? E quando somente nós sentimos um cheiro, aí já é a sua percepção mediúnica, é você interpretando a energia do espírito, tá? Que todo mundo sente é mediunidade de efeito físico. Só eu, por exemplo, eu tô aqui, ó, eu vejo o Lucas aqui, beleza, Lucas, né? Vocês não estão vendo. Se fosse um efeito físico, o Lucas materializado, ele ia ser filmado pelas câmeras aqui, vocês vão enxergar ele aqui do meu lado, tá? Essa que é a diferença, tá? Né? E o que acontece? Santo Daime, né? Santo Daime é um quê? É um narcótico, né, gente? Faz a pessoa entrar no estado alterado de consciência que favorece a mediunidade. Precisa disso? Não. Tá? Nós vamos falar disso depois quando a gente for falar da questão do transmediúnico. Tá? Isso aí é prática que já está superada. Os espíritos de luz não estão afim que você tome nada para ficar mediunizado, não. A mediunidade é natural, né? A mediunidade é natural. Marcelo, tem alimento que aumenta o ectoplasma em nós? Não. O que acontece é que algumas pessoas têm capacidade de liberar mais ectoplasma que as outras. Não quer dizer que ela tem mais ectoplasma, quer dizer que ela libera mais fácil, tá? Então algumas pessoas doam ectoplasma mais fácil. Normalmente hoje, quando a gente fala, né, de mediunidade de efeito físico, a gente transfere muito para a questão do passe, da cura, reunião de tratamento, tá? Um médico que tem bastante ectoplasma hoje, ele vai ser usado pela espiritualidade para trabalho de cura, não para materializar espírito, né? Porque tem muita gente sofrendo aqui e o mentor ele tá querendo ajudar os outros a se curar, não é fazer o espírito parecer para dar tchauzinho e o pessoal ficar lá duvidando depois, aquilo ali é fraude, não sei o quê. Não é isso que a espiritualidade quer. Porque o trabalho da espiritualidade não é convencer ninguém. O trabalho da espiritualidade é estabelecer o vínculo do bem, do amor, do evangelho na Terra.
E isso se estabelece, não é o espírito materializando. Isso se estabelece com a nossa mudança de consciência, né? E com a gente introjetando os valores do Cristo. É isso. O objetivo da mediunidade é esse. Tá? O objetivo da mediunidade não é atender a minha curiosidade. O objetivo da mediunidade é atender o trabalho do Cristo na Terra. Isso é uma ferramenta do Cristo. Por isso que a espiritualidade superior, ela não dá muita bola para esse tipo de coisa. Ela vai direcionar. Você tem um efeito físico, beleza, nós vamos fazer aqui, você dá passo, vai ter que fazer tratamento espiritual, você vai ajudar os outros, entendeu? Então, assim, o efeito físico é uma mediunidade muito interessante, mas muito difícil de lidar. Né? Até porque, como ela lida com uma energia muito pesada, né? Muita gente desequilibra no campo do sexo, por causa de mediunidade de efeito físico mal trabalhada. Né? Vocês vão ver que a maioria dos médios famosos que saíam fazendo cura, você vê lá o Zé Rigol, né? Que é o pessoal que recebeu o Dr. Fritz, muitos, né? Passaram e ficavam famosos, né? Vocês vão notar que a história deles era sempre assim, eles tinham uma mediunidade, faziam um boom, né? Começavam a curar todo mundo, e cortava, e fazia cirurgia, aquela coisa, você via que não falava nada de Jesus, né? Era uma coisa muito física mesmo, né? Cura, corta, faço, nossa, todo mundo maravilhado. O que acontecia depois de um tempo? Normalmente esses companheiros desencarnavam e aí você via que ele tinha problemas no campo sexual de todo lado. O cara, aí aparecia que o cara tinha 5, 6 amantes, que o cara aprontava, que o cara... Vocês estão entendendo por quê? Porque a energia é muito forte. E sem a base do evangelho, que é a base moral que nos dá o cerne, a gente se perde, né? Sobre qual espírito podem lançar a mão dessa mediunidade de efeito físico? Só os iluminados? Não, qualquer espírito pode. Né? Tem uma história muito famosa lá no Evangelho, no livro Céu e Inferno, do Kardec. Tá? Aí depois eu vou responder aqui do Instagram, tá, gente? Só vou terminar aqui, eu vi as perguntas aqui. No livro Céu e Inferno, o Kardec, ele conta, né, lá no livro, que um amigo dele comprou uma casa numa província lá próxima da cidade de Paris, lá na França. E aí, na verdade, o filho desse amigo dele. E aí eles foram lá visitar a casa, na zona rural, aquela coisa toda, tava comprando aquela coisa toda lá no século XIX, né? E quando o moço entrou dentro da casa, ele tomou um murro na cara. Um murro mesmo. Alguém deu um murro na cara dele, né? E aí esse moço entrou outra vez, tomou outro murro na cara. De uma força invisível, acertou o cara lá dentro da casa. E aí o moço ficou preocupado. Aí o moço lembrou que ele era amigo do professor Rivar. O professor Rivar mexe com esses negócios espiritual, vou lá perguntar o que ele acha. Ele foi lá, conversou com o Kardec, e o Kardec levou isso na reunião mediúnica, que ele fazia lá na Sociedade Espírita de Paris. E aí o São Luís, que era o mentor do grupo, né? O mentor da Irmã Dufour lá, aquela coisa toda. O São Luís manifesta e fala assim, olha, a questão é a seguinte, quando ele entrou naquela casa, tem uma entidade ali dentro daquela casa, que está presa ali. O espírito cometeu um assassinato lá da esposa, uma coisa assim, tem uma história dele, né? E esse espírito, né, ele se aproveitou de que um dos dois ali presentes, ou os dois, eram doadores de ectoplasma. Ele pegou o ectoplasma da pessoa, ele pegou e falou, vou pegar. Não, ele sentiu aquela energia, aquilo deu pra ele, né, uma sensação física, ele foi lá tentar bater no cara e acertou mesmo. O espírito ficou mais assustado que as pessoas. Né? Apesar de ser um espírito violento, agressivo, ele imaginava que ia ter aquele resultado. Então ele viu que quando o cara estava ali, ele conseguia acertar o cara. Era uma mediunidade de efeito físico. O filho, né, depois acho que foi o filho mesmo, descobriu que o filho tinha essa mediunidade. O filho nem imaginava. Ele chegou lá e estava jogando energia para fora, o espírito pegou energia no impulso, sem saber o que estava fazendo, também tentou bater nele, como ele devia tentar bater em qualquer um que chegasse lá, né, dado o primitivismo espiritual dele, a violência dele, né? Só que naquela hora funcionou. Por quê? Porque ele juntou a energia do médium, que doou sem saber, e a vontade dele de bater, que puxou a energia sem saber e acertou o soco na cara do rapaz. Então o espírito inferior, ele pode sim utilizar essa energia. Né? Tem a história das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né? Que elas conversam com um espírito desencarnado, né? Que é um moço que morreu lá, né? As irmãs Fox, de triste história, né? Por quê? Porque as irmãs Fox, elas começaram como um fenômeno real, né? Em determinado momento aquele fenômeno cessou, né? E aí o que aconteceu? Elas começaram a fazer truque para poder vender, né? Viajar ao mundo, ficar famosa aí. Depois elas foram desmascaradas por aquele mágico famoso, Houdini, né? Que dedicou a vida dele a desmascarar a fraude, né? Então o Houdini desmascarou as irmãs Fox, né? Falou que e elas, né? O que aconteceu? Elas abandonaram aquela questão lá toda, né? E começaram a vender aquilo, ganhar a vida com aquilo ali, com aquela mediunidade delas lá, o negócio. Quando o treino começou a funcionar do jeito que elas queriam, elas começaram a fraudar, né? Então assim. Então é possível ser espíritos inferiores utilizarem dessa energia. Tanto é que tem as histórias aí dos demônios, os pactos, aquelas coisas todas lá, que é outra questão.
né? Deixa eu só ler aqui as perguntas aqui do pessoal do Instagram. Deixa eu rodar aqui, gente. Quase tudo que minha mãe sente, eu sinto. Isso aí é uma conexão espiritual que vocês duas têm, tá? É um fenômeno que é um tipo de mediunidade, mas é algo que é muito mais da intimidade de vocês. Isso entra naquilo que a gente vai estudar como fenômeno anímico. Outra história. Tem a ver? Tem, né? Então algumas pessoas têm essa conexão com encarnados, com desencarnados. Normalmente o médium tem isso com o mentor, né? Então o mentor sabe mais ou menos... Não que o médium sabe o que o mentor está fazendo, não. Mas o mentor sabe o que o médium está fazendo, né? Os espíritos têm isso com a gente, né? Quando tem uma mediunidade, a conexão é mais forte. Como se fosse o cano é mais grosso, né? Então passa mais informação. Eu sempre vejo pessoas falecidas, tanto se sonham como na realidade mesmo. Antes eu tinha medo. Hoje não ligo mais. Acha que eu devo procurar alguma fraternidade? Olha, eu acho que você deveria estudar sobre isso e aprender, né? Então aprender é sempre bom, né? Eu procuraria, tá? Até porque você pode canalizar isso para um trabalho no bem, para ajudar os espíritos, aquela coisa toda, né? Então, assim, os espíritos, né, eles podem nos ajudar muito, né? Nos incentivar no bem. E a gente também pode ajudar aqueles espíritos que estão mais necessitados, né? Levando para eles conhecimento, perdão, compreensão, o evangelho, né? O evangelho é tudo, né? Como que se sabe se tem muito ectoplasma? Normalmente o efeito físico acompanha o médium que tem, né? Então é um médium que tem muito ruído, batida, né? Tem muitas questões, por exemplo, acontece muita coisa em volta do médium efeito físico, né? Muitas coisas inexplicáveis, rugido, batida, sons. Então, assim, o médium efeito físico ele tem uma experiência meio conturbada ali até ele aprender a lidar com aquilo, né? Então, assim, ele vai perceber muito isso, né? Ele vai ter às vezes vai ter uma mão muito boa para a planta, porque está doando ectoplasma lá para a planta cresce. Ele vai ter uma mão muito boa para animal. Às vezes vai ter uma mão muito ruim, né? Porque eles jogam energia demais, então ele mata as plantas sem querer, mata os bichinhos sem querer, né? Porque ele, né? Então, assim, essa questão toda, né? É um sinal da mediunidade de efeito físico. Gente, só para quem está começando aqui, né? Nós estamos falando de tipos de mediunidade, nós estamos falando da mediunidade de efeito físico, né? Então nós vamos entrar um pouquinho na questão da cura, né? Que eu acho que é a mais interessante aí, né? A mediunidade de cura nada mais é do que a capacidade que o espírito tem de transmitir, né, ou de transferir, né, a vibração dele, a energia dele, material mesmo, para o outro. Né? O que o médium de cura ele faz? Na verdade, ele transfere energia de uma situação para outra. Né? Daí nós vamos ver que tem várias terapias, né, que funcionam de maneira similar, mas de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo aqui básico aqui do que eu conheço mais. Por exemplo, passe e o reiki. Tá? Muita gente fala do reiki, que é uma terapia muito interessante, que é uma transfusão energética, né? E o que acontece? Qual que é a diferença do passe pro reiki? O passe, eu tô tirando a minha energia e tô te dando. E tô tirando os espíritos, ou então eu tô juntando a minha energia com os espíritos de luz, ou então só dos espíritos de luz eu sou o canal e tô curando você. Tá? Eu tô te aliviando, tô te ajudando, tô te, né, promovendo. Um passista ele faz isso, ele é como se ele fosse um canal. E aí a energia espiritual passa por ele e junta com a dele, se ele tiver um magnetismo, uma coisa, né? Se ele tiver muito ectoplasma, ele vai doar muito, se ele tiver pouco, ele doa pouco, mas os espíritos complementam. Então qualquer um pode ser passista, né? Então eu posso doar numa ideia de 100%, eu posso ser um médico que doa 10 e a espiritualidade 90. Eu posso ser um médico que doa 90 e a espiritualidade só precisa doar 10. Eu posso ser um médico que doa nada, mas a minha boa vontade de fazer um negócio, eu sou o canal da espiritualidade. Funciona o passe assim. O reiki já funciona de maneira diferente. O reiki ele não canaliza a energia da espiritualidade e nem do médium. O reiki ele canaliza a energia da natureza. É como se eu drenasse das pedras, da rocha, do ar, do ambiente que eu tô, entendeu? É uma outra forma de fazer uma coisa semelhante, tá? E aí essa energia eu aplico na pessoa. Por isso que muitas vezes quando a pessoa estuda reiki, aquela coisa, ela fala que ela não cansa, que ela não tem desgaste. Por quê? Porque é diferente, tá? Então são canalizações diferentes. Né? Então assim, e pode ter, né? E quem disse que não mistura tudo, né? Eu tô lá, Jesus fazia muito isso. Jesus tirava a energia da natureza, a energia do Pedro, Tiago, João, a energia dele mesmo, a energia do universo, misturava aquele negócio lá do jeito que só ele sabia, né? Naquela época pelo menos, né? E curava o cara. Isso aí, né? Então é um efeito. Olha como é que é interessante, né? Então assim, as várias vertentes, né? Imposição de mãos que nasce lá, né? Com o Cristo, que nasce antes dele, né? Que é a bênção, né? Você vai ver lá os patriarcas lá, o Jacó, Abraão, né?
o Jacó passa a perna no pai dele, no Isaac, né? Para ter a bênção do Isaac, né? O Isaac vai lá e abençoa ele. Ele tinha um poder muito grande. Isso é uma mediunidade de efeito físico, né? Aí nós vamos ver as figuras que eu acho que todo mundo conhece, das benzedeiras. O benzedor é um médium puro, exatamente, né? Aquela pessoa que não sabe muito bem o que ela está fazendo, mas o que ela fazia? Ela pegava lá o raminho de arruda dela, passava, né? Rezava com a fé e curava a pessoa, ajudava a pessoa. E depois o ramo secava todo. O que ela estava fazendo? Ela estava pegando a energia do ramo, né? E passando para a pessoa. Mas se você perguntar para ela, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela fazia aquilo de maneira empírica, né? Funcionava, né? O amor da pessoa movimentava aquela energia. Então tem pessoas que têm um magnetismo de amor tão grande que ela consegue curar os outros, né? Ela tira energia de onde estiver inconscientemente e cura, né? Então é o caso das benzedeiras, né? Quer dizer que todo benzedor é assim, como a gente falou da questão lá das irmãs Fox e de outros, né? Existem benzedores que são charlatões, né? Como tem pessoas que dizem que tem mediunidade e não tem, são charlatões, são mentirosos, estão ali para enganar os outros, né? Infelizmente tem em todo lado, tá? Então por isso nós temos que ter critério e nós temos que estudar sobre o assunto para entender, né? E o que baliza o médium, né? E agora, se vocês, né, a gente pensar aqui, o que dá sustentação para uma coisa que o médium fala? É a conduta moral dele. Não adianta eu falar de Jesus aqui se eu vivo igual um desequilibrado, ou se eu finjo que eu sou um ser iluminado enquanto eu não sou, né? Porque as minhas palavras têm a força dos meus atos. Por isso é importante para o médium, né? Agora, né, é a lição do médium, né, que a gente precisa. É importante para o médium movimentar a mão no bem. Não sei se é só um médium de pedestal de que fica lá na casa espírita. Nossa, eu sou um cara muito evoluído. Nem sempre, gente. Tá? Seres muito pouco evoluídos têm muita mediunidade. Mediunidade não é sinal de evolução espiritual. Sinal de evolução espiritual é como eu uso a mediunidade. Porque o médium vai ser convidado ao quê? A renúncia, né? Quando faço imposição de mão, sinto eles esquentarem. Estou doando energia, sim. Você está doando e está transmitindo. No reiki é muito comum, né? O pessoal que faz reiki, né? Eu já estudei o reiki assim, né? Fiz a iniciação 1 lá do reiki lá, né? E assim, é muito falado que a mão da pessoa esquenta, porque está mexendo com energia muito, muito material, né? É interessante, viu? É muito interessante. Só que são práticas diferentes. O reiki é uma coisa, o passe espírita é outra. Funciona os dois, né? Tem pontos em comuns a serem analisados? Sim, né? Mas na casa espírita, né, a pessoa vai escolher o que ela vai fazer. Tem casa espírita que faz reiki, tem outros que não aceitam, né? Mas isso aí é uma questão de organizacional, tá, gente? Então nós estamos falando aqui para a gente poder entender, né, que a base de todos os passe reiki para trabalhar junto, com certeza, podem. Por que não? Né? Quem não é contra é a favor, Jesus falava isso. Mas aí tem uma questão, né, doutrinária, tem uma questão lá dos preconceitos das pessoas e tal, que isso aí já é outra história, né? Que nós não estamos aqui para condenar ninguém. Cada um faz aquilo que dá conta, né? Então, às vezes, eu sou um grande trabalhador de Jesus, mas eu tenho dificuldade com algumas coisas. Então, eu vou fazer dentro do meu campinho ali, né? Respeitando o outro, né? Outros têm facilidade para misturar, para juntar, né? Cada um na sua situação ali, no seu momento. Né? Então, assim, a questão da mediunidade de efeito físico, ela está muito ligada. Por que aquela mediunidade é tão difícil? Porque ela está muito ligada com a energia mais materializada que nós temos, que é a energia sexual. Tá? A energia sexual, né, vou dar outro nome para ela, que é a força criadora. A força criadora, ela pode ser manipulada para construir, para fazer o bem ou para destruir a pessoa. Jesus usava a energia sexual dele, né? Jesus não tinha envolvimento romântico com ninguém, que ele já estava além disso, né? Ele já estava, né? O Jesus é um espírito, né? A distância de Jesus para mim é a mesma distância de eu para uma bactéria. Então, assim, né? Então, Jesus, ele não tem o que ele não é mais um ser humano, né? Ele já transcendeu isso há muito tempo, bilhões de anos, né? Então, assim, Jesus, ele canalizava a força criadora dele para curar os outros, né? Tem gente que canaliza a força criadora para quê? Para enganar, para seduzir, né? Para viciar suas forças sexuais aí nos comportamentos sexuais desequilibrados, para enganar os outros, para seduzir, né? Tanto espíritos encarnados. Então, uma pessoa que não está preparada para lidar com a energia sexual de maneira equilibrada, muitas vezes vai ser alvo de entidades desequilibradas que vão destruir os potenciais curativos daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, né, para a gente poder refletir o caso do João de Deus. O João de Deus tinha mediunidade? Tinha. Né? Mas o João de Deus é um cara que nunca se interessou pelo Evangelho.
Ele nunca se interessou. O Chico Xavier já deu um evangelho para ele e falou que não tinha tempo para ler. Né? E ele nunca foi espírita, ele recebia espíritos, mas ele nunca se interessou pela parte do evangelho do cristiano. Né? Ele virou um deus lá na cidade onde ele vivia, né? Ele se tornou ali um ícone, ele tinha um trono onde ele sentava lá na casa espírita, essa coisa, nem é a casa espírita, é o templo dele. Né? A fama, né, subiu a cabeça e ele se viu manipulado por entidades trevosas. Né? O que aconteceu? O próprio mentor espiritual que se apresentava lá, que é o Inácio de Loyola, né? Se ele tivesse pagado 10 minutos para abrir um livro sobre a história do Inácio de Loyola, ele ia ver que o Inácio de Loyola foi uma das pessoas mais cruéis que passou na história da humanidade. Né? Então como é que um cara desse ia ser um mentor espiritual de alguém? Né? Então assim, ele nunca nem preocupou em ler a biografia do espírito que ele, né, dizia receber. Né? Não duvido que recebia não. Né? E o que aconteceu? Aí ele foi manipulado, né? E aonde que ele caiu? Né? No campo do sexo. Né? Começou a violentar as pessoas, começou a manipular as pessoas, começou a abusar de mulher, começou a ganhar dinheiro fácil. Olha só, isso é a queda do médium. Por que aconteceu isso com ele? Porque faltou uma coisa básica. Faltou humildade e faltou Jesus, faltou evangelho. Falta aquela frase do João Batista, importa que Jesus cresça e eu diminua. Porque o indivíduo não é mais importante do que a mensagem. Né? Então, nós, aí, vocês que estão querendo desenvolver sua mediunidade cura, né, que tem aí a questão do ectoplasma, né, quem quiser ajudar a gente, vamos lembrar sempre, né, a gente não cura ninguém, quem cura é a espiritualidade. Nós não somos merecedores de agradecimento de quem quer que seja. Né? Nós temos que estar muito felizes e contentes por podermos participar de um processo onde o amor maior nos utiliza como ferramenta. Que é uma felicidade poder participar de Jesus. É a mesma coisa. O Pedro, Tiago e João iam com Jesus. Quem que curava, gente? Era Jesus. Né? Eles eram uma bateria de energia lá. Jesus estava usando se precisassem. Né? E Jesus podia fazer sozinho. Então o Pedro, Tiago e João tinha que ficar orgulhoso aqui. Não, orgulhoso da oportunidade de estar lá com Jesus, né? De fazer o bem junto com ele. Mas né, eles tinham a consciência. Então, assim, uma das grandes dificuldades de todo médium, né, um grande escolho da mediunidade, seria uma grande pedra no sapato da mediunidade, é a vaidade. Né? O médium, ele precisa de manter o pé no chão, por isso que o médium precisa trabalhar. O médium precisa de ir lá fazer sopa, ele precisa fazer campanha do quilo, ele precisa ter contato com a dor alheia, ele precisa baixar a bola dele, pisar descalço no chão. Ele precisa perceber que ele é um trabalhador como qualquer outro. Tá? Então, assim, nós temos que trabalhar muito isso na nossa intimidade para a gente não ser alvo de entidades desequilibradas, né, que nos pegam nos nossos pontos fracos, né? Ou seja, nós temos que saber que nós podemos fazer o bem, mas nós também podemos escorregar no mal, né? Então o médium, quando ele tem uma mediunidade de efeito físico, ele tem um magnetismo pessoal muito forte. E esse magnetismo pessoal ele pode usar para seduzir os outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O Marcelo tem que baixar a bola dele e falar assim, opa, eu tenho que tomar cuidado quando eu converso com um outro companheiro ou outra companheira, porque eu posso resvalar. Eu tenho que tomar cuidado quando eu estou em determinados ambientes, né? Eu tenho que sumir, tenho que diminuir, né? Então a gente tem que trabalhar isso, por quê? Porque é um alerta pra gente, porque quem cai é a gente, não é o outro não, né? Que se eu enganar alguém, se eu seduzir alguém, aquela pessoa é a vítima, o algoz seria eu que vou ter que lidar com a consequência do meu erro aí pra frente. E isso tudo que nós fazemos tem consequência. Todas as minhas escolhas, no campo da mediunidade principalmente, tem consequência. Né? Eu não esqueço, né? Divido com vocês aqui sempre essas questões, né? Nenhum de nós é perfeito, né? A gente não precisa se iludir, gente. Nós somos espíritos muito fragilizados em vários aspectos. Nossa, temos que, né? E a gente tem que ser o mais verdadeiro possível. Não esqueço, gente. Quando eu comecei no trabalho lá no Francisco de Assis, na Casa Espírita, né? 20 anos atrás, 1999, 22 anos. É o moço da motocicleta que gosta de passar aqui todo dia. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Liel lá no Francisco de Assis, eu endoidei. Falei, nossa senhora, Speed Luz. Nossa senhora, e ele gosta de mim, eu gosto dele, que legal. Eu falei pra esse Liel, vou escrever livro. Não esqueço. Falei assim, vou escrever um livro aí, de estudo de evangelho e tal. Ficar lá batendo papo de evangelho com ele, né? Com o grupo. O Liel virou pra mim e falou assim, eu trabalho pra Jesus 20 anos, depois nós conversamos. Não esqueço isso. Trabalha para Jesus 20 anos, depois nós conversamos sobre isso. Né? Por quê? Porque, imagina, né?
Onde que vai o ego da gente? Então tem muito médium que com uma semana de casa espírita o cara quer escrever livro, quer ser o novo Chico Xavier. Mas quer ser o novo Chico Xavier sem abrir mão do que o Chico Xavier abriu. Porque o Chico Xavier abriu mão da vida pessoal dele. Né? Ele se colocou ali como instrumento do bem. E foi fácil? Com certeza não foi, não. Né? Então nós temos que lembrar essas questões, né? Valorizando os nossos potenciais e agradecendo que a gente está aqui. Gente, olha que fantástico. Né? A gente tem a oportunidade de ajudar, de aprender, de crescer espiritualmente. Então a gente não precisa querer pular etapa, querer voar demais. Né? As nossas asas elas vão amadurecer com o tempo adequado, daqui a pouco nós estamos voando aí, ó, né? Voando baixo, né? Igual a mariposazinha, né? Mas nós estamos aprendendo, né? Nós estamos trabalhando, com certeza, viu, meu amigo? Com certeza, né? É um grande amigo, um grande, nossa, né? Meu pai espiritual, né? E né, a gente tem emoções quando a gente fala dos amigos espirituais, porque os amigos espirituais estão muito próximos, né? A gente está falando aqui, gente, de mediunidade de efeito físico, né? Que é uma das mediunidades que tem um grande potencial, né, para ser usado para curiosidade, né? Ah, vou fazer um show aí mediúnico, né? Muita gente quis fazer, mas de pintura, né? É uma mediunidade de efeito físico, né? Faz aquele show lá, ganha dinheiro com aquilo, e aí? E daí? Né? Porque a mediunidade não se mede pelo tamanho do fenômeno, se mede pelo que você conquista com aquilo. O objetivo dos amigos espirituais não é aparecer. O objetivo dos amigos espirituais é levar o consolo. Não esqueço isso. O Miguel falou uma vez para mim, falou assim, ó, a ordem do Cristo, né, não é que a gente resolva os problemas desencarnados, não, mas que a gente acenda esperança. Olha só, né? Então, a presença dos espíritos superiores próximos do plano físico, né, igual eles estão muito hoje, gente. O mal não está vencendo, não, muito pelo contrário, o mal está desesperado. Por isso que o mal está atacando demais, porque o mal está desesperado. Né? Quando alguém está desesperado, ele começa a fazer loucura. Toda guerra é assim, né? Mas o bem não tem guerra. Né? Então, o que acontece? A proposta dos espíritos iluminados não é fazer show, é acender esperança no coração das pessoas. Então, às vezes, os espíritos, em vez de aparecer, fazer uma coisa espetaculosa, né, para provar quem não quer ser convencido, né, para tentar convencer aquele que não quer acreditar desde o início, eles mandam uma mensagem singela, profunda, né, uma palavra, um toque, um olha, eu estou aqui. Né? Então, hoje, o escopo da mediunidade, né, é muito mais intimista. Olha só, nós estamos vivendo um momento nós estamos aqui, ó, conversando à distância com um monte de gente, o Brasil inteiro, né, gente? E assim, as pessoas ainda estão muito materializadas. Eu fico vendo às vezes Instagram, essas coisas assim, né? Fico olhando, né? Ah, simpatia para ganhar dinheiro, não sei o que, você vai ficar rico, você vai ficar... Gente, isso aí não é propósito de espiritualidade, não. Os espíritos de luz estão nem aí se eu sou rico ou sou pobre, não, tá? Os espíritos de luz estão ali se eu sou um ser humano digno. Porque o que vai contar quando eu chegar no mundo espiritual não é a grana que está no meu bolso, não. É o que eu fiz com o que eu tinha. Não é a ferramenta que conta. É o uso que eu dou para ela. Então não importa se tem uma mediunidade que eu vejo os espíritos, se eu escuto, se eu escrevo, se eu faço psicografia. Gente, isso não é o fundamental. O que importa, né, é a minha ação no bem. Né? Até aproveitar, gente, nós estamos chegando no final da reunião. Eu vou ler uma mensagem do Liel que ele mandou para mim no dia do meu aniversário, né? Se vocês me permitirem, tá? Deixa eu achar ela aqui, só um minutinho. Pessoal, desculpa, travou aqui. Pode falar. Pode falar. É bem rapidinho. Sim. É só quando você estava falando sobre as curas, né? Eles orientam muito que a gente dê passe somente preferencialmente, né? Dentro da casa espírita. Em casa, eu não dou passe, né? Eu não sou nem passista na fraternidade, eu cheguei a ser. Mas assim, se eu for fazer uma oração, por exemplo, nos meus filhos, quando eu imponho as mãos, sempre sinto ele esquentar. Né? Mas não é um passe, eu só estou fazendo uma oração com a mão, né? Mas isso tem problema ou não? Tem não. O que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, né? É uma coisa que o Lucas sempre falou para mim. Né? Imagina um médico. Um médico, ele é o maior cirurgião cardíaco do mundo, tá? O cara passa mal na rua, né? O cara tá tendo um infarte. Ele consegue ajudar o cara? Por ser médico, consegue. Mas ele vai conseguir abrir o peito do cara e fazer uma cirurgia ali no meio da rua? Não vai, né? Então, para ele trabalhar uma questão de profundidade, ele precisa de um centro cirúrgico, uma equipe, tá?
Mas, com o conhecimento que ele tem ali, ele pode minorar o quadro do cara. Ele tem alguma técnica ali que o jeito do cara sentar, ele vai conduzir aquilo de uma maneira emergencial, ele pode ajudar, com certeza, né? Então é a mesma coisa com a questão do passe, né? O que acontece? Eu tô lá na rua, né? E eu vejo alguém sofrendo, eu posso fazer uma prece, né? Eu tô com meu filho aqui, ou com alguém que eu amo, meu bichinho aqui tá passando mal. Eu pegar ele no colo aqui, pôr a mão na cabeça dele e mentalizar Jesus aqui, posso. Mas se eu tivesse fazendo isso dentro da casa espírita, claro que teria uma profundidade maior, porque eu tenho uma estrutura espiritual me dando suporte. Isso que acontece. E o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela entra, né, às vezes, num processo de passe, para quem tá passando, né, o problema é o seguinte: imagina a pessoa tá meio junizada, tá passando mal, tá tendo uma crise violenta, e você vai lá querer dar passe. Aí amanhece complicado. Entendeu? Então, tudo é dosado. Então, a mãe com a criança, ela tá dando passo nos meninos, gente. Entendeu? Quando a mãe vai lá e pega e sopra lá a ferida do menino, lá um machucadinho, aquilo ali tem amor entrando naquele negócio ali, gente. Aquilo ali é um passe, né? E isso é natural do ser humano, tá? Então não tem problema não, é só essas questões mesmo que a gente tem que observar, né? Marcelo, dá um exemplo de seduzir outras pessoas, carrega em carga e débito. Gente, sedução, tô falando do campo amoroso mesmo, né? A pessoa que tem muito magnetismo fala assim, eu vou dar em cima do outro, né? Vou ter um caso, né? Em quantos médios a gente vê aí, médio cura aí, fora da doutrina espírita, né? E dentro da doutrina espírita também, que o cara se perde porque ele começa a seduzir todo mundo, ele começa a arrumar uma namorada atrás da outra, para não falar outras coisas, né? Conquistas amorosas, né? Ou então o cara que começa a seduzir para tirar a coisa dos outros, né? Me dá dinheiro, me dá vantagem, me dá isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter um lastro muito forte no trabalho do bem, né? Então, por exemplo, ninguém tem que dar dinheiro pro Marcelo, né? Porque o Marcelo não precisa, o Marcelo tem que trabalhar, não no serviço dele. O Marcelo tem que ganhar dinheiro dos outros, não. Mas o Marcelo tem que ter. Mas pro trabalho do bem lá da Casa Espírita é outra coisa. Aí nós vamos carregar energia para aquilo ali. Mas aquilo ali fica lá. Entendeu? Então, assim, são essas nuances que a gente tem que trabalhar. Isso é um tipo de sedução, né? Acho que não deveríamos ter uma hora para terminar se o assunto está sendo discutido. Nós vamos continuar falando, tá? Tanto é que não deu nem para falar de efeito intelectual ainda, né? Gente, eu vou ler aqui uma mensagem aqui para vocês aqui, né? Que eu ganhei de presente, né? A gente dividir com o pessoal, mas eu vou ler aqui porque eu acho que é interessante aqui no campo da mediunidade, né? E como que os amigos espirituais, né, falam ao nosso coração, que eu dividir com vocês, né? Tua vida é presente. Oportunidade, luz e afetividade que se manifesta através de cada momento de abraço e de cada dor. Isso serve para todos nós, tá, gente? Escreve a tua história com as ações e escolhas que serão seu testamento e sua lembrança para aqueles que convivem e dividem a tua encarnação. Lembra que somos seres em constante mudança, descobrindo potencial e capacidade, estabelecendo laços e nos tocando mutuamente através do tempo e do espaço eterno. Não esqueça que teu lar é um mundo espiritual e que teu caminho é rumo ao Pai que te criou e te espera o retorno, enriquecido dos valores e das luzes dessa jornada chamada vida. As reais vitórias são contadas pelos sorrisos que plantamos, pela fome que saciamos, pelas lágrimas que enxugamos. As maiores conquistas são a consciência tranquila, o dever atendido e a satisfação de ser útil, colaborando com o Senhor da vida. Lembra que o perdão é belo, mas a compreensão é conquista. Não te esqueça da caridade, nem da humildade, que nasce do autoconhecimento. Ama, abraça, ajuda quem vier pelo caminho. Julga menos, trabalha mais. Lembra que tuas mãos são extensões das nossas e ferramentas para a tua elevação. Recebe aquele amor com o qual te abraçamos quando decidiu retornar à matéria e agradece a Jesus pela oportunidade deste momento. Com amor, teu eterno amigo, Liel. Né? E aí, o que isso quer dizer? Por que eu estou lendo isso aqui para vocês, gente? Porque isso aqui, olha como é que os espíritos de luz, né, mesmo quando eles trazem uma coisa que é para individual, vamos dizer assim, é para todo mundo. As palavras do amigo espiritual não são para mim, são para todo mundo. Quando ele pensa em escrever aqui, ele tá, né, olha só como é que é o raciocínio do espírito iluminado. Eu vou fazer uma coisa que vai impactar em todo mundo. Porque as pessoas precisam de saber isso. Né? Então, quando ele conta a história de um de nós, ele está contando a história de todos. Ele está movimentando energia. Aí nós vamos entender, dentro dessa questão da mediunidade de efeito físico, né, que o objetivo dos espíritos de luz
não é se materializar, é acender os nossos corações a esperança e a certeza de que não estamos sozinhos. Isso é o grande segredo da nossa caminhada evolutiva, meus amigos. Sabe? Então nós temos que tomar, né, perceber isso, os fenômenos estão acontecendo, né? Nós estamos aqui falando de fenômenos, de efeito físico, aquela coisa toda, né? E a gente está explicando como é que funciona, falando do ectoplasma, né? Então, assim, esse tipo de mediunidade nós vamos estudar ainda, nós vamos começar, né? Depois do estudo da parte do efeito intelectual, nós vamos entrar no estudo da apostila aqui, tá, gente? Quem quiser baixar, tá? Essa apostila aqui, gente, ela pode ser adquirida, tá? Mas ela tá de graça. É só entrar lá na página da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E procurar lá, Estudo de Mediunidade, volume 1. Vocês vão ver ela lá, né? Bobear até no Google, vocês acham. Tem o PDF, é só baixar o PDF. Aí nós vamos começar a estudar ela, né? Sem ser na semana que vem na outra, tá? Nós vamos começar aqui no primeiro capítulo dela aqui, que é... Fundamentos do Estudo da Mediunidade, né? Módulo 1, Evolução Histórica da Mediunidade. Nós vamos começar lá. Ó. Lembra que nós falamos um pouquinho de semana passada? Nós vamos voltar de novo. Aí nós vamos começar sem ser semana que vem na outra, porque não deu para terminar o estudo hoje, né? Mas não tem problema não, tá, gente? Nosso objetivo é a gente trabalhar e trocar as ideias. Mediunidade é uma coisa muito vasta, né? E a gente não vai esgotar o conhecimento de mediunidade em um estudo, um dia, né? Não adianta querer fazer isso. Vamos lembrar, né, que nós somos intermediários aí do bem, né? Lá no Francisco, eu acredito que no ano que vem, tá? Eu acredito que no ano que vem, no início de janeiro. Eu tava até querendo voltar antes, mas a gente voltou só para a reunião pública, né? Então a gente deve voltar lá no Francisco de Assis em janeiro do ano que vem, se Deus quiser, tá? Então, por enquanto, nós estamos aqui no virtual, mas nós devemos, se Deus quiser, estar voltando lá no presencial, né? E a gente eu estou me organizando, né? Porque às vezes é difícil, né? Então, meus amigos, né, queria agradecer a todos, né, lembrar aí, nós estamos chegando aí no finalzinho do estudo, né, então a gente vai deixar salvo aí, né, a live tá salva aqui no Instagram, aqui para quem quiser assistir depois de novo, né, lembrando, gente, que vocês tiverem de dúvida, né, pergunta lá nos grupos, lá, a gente vai estudando, vamos trocando ideia, semana que vem nós vamos dar continuidade, nós vamos entrar na mediunidade de efeitos intelectuais, tá, mas se alguém tiver com alguma dúvida nesse campo ainda do efeito físico, por favor, manda pra gente em separado, né, é o Instagram amigos.docaminho, Amigos do Caminho, você vai procurar lá, você vai ver lá as lives aqui, viu, Camila? A gente vai, salva tudo lá, tá? E o que acontece, né? Quem tiver alguma dúvida ainda, não tem problema perguntar, tá, gente? Por favor, tá? O objetivo é a gente sair daqui aprendendo, né? Então eu agradeço a todos e lembro a todos que amanhã às 8 da noite, lá no Instagram, né? A gente tem um tratamento espiritual, né? Que a gente faz todas as sextas-feiras, né? A gente faz todas as sextas-feiras, a gente tem um tratamento espiritual às 8 horas, né? Então quem quiser participar com a gente está convidado amanhã às 8 da noite, né? Se Deus quiser permitir, lá pelo Instagram, lá do Amigos do Caminho, tá bom? Meus amigos, agradeço a todos mais uma vez, né? Não posso esquecer de falar que nós estamos em campanha passeio de Natal de novembro, lá no Francisco de Assis, né? Nós estamos precisando de muita coisa, né? Mais 300 quilos de arroz, tanto de coisa. Tem uma lista lá de coisa que a gente está pedindo de ajuda, né? Quem puder nos ajudar, né? Não precisa dar para o Marcelo, não, dá para o Francisco de Assis, né? Que é o Francisco de Assis que alimenta os que estão com fome lá, tá? O Marcelo só pede, tá bom, gente? E assim, a gente está precisando muito, né? Agora sem brincadeira, né? A gente está lá com mais de 100 famílias cadastradas, né? Hoje mesmo já ligou mais gente pedindo comida, né? A fome está difícil, né, gente? Então eu sei, né, que é difícil para todo mundo. Quem puder nos ajudar, nós temos ainda a cesta de novembro, né? Entregamos de outubro agora, semana passada, né? Sábado agora. Então nós temos ainda a cesta de novembro para mais de 100 famílias e a cesta de Natal de dezembro. Quem puder nos ajudar, qualquer tipo de ajuda, um quilo de açúcar, um quilo de arroz, muito bem-vindo, tá, gente? Desculpa eu falar disso, eu falo isso muito porque, né, é um compromisso que a gente assumiu lá com os amigos espirituais lá de pedir comida pro pessoal, né? E a gente sabe que não é mole não, né? A gente sabe disso, que agradecer a todo mundo, né? E ninguém é obrigado a ajudar não, tá, gente? Se às vezes você vai poder ajudar quem tá aí do lado da sua casa, que tá passando fome aí, é melhor do que você ajudar aqui, né? Às vezes isso é uma coisa que cada um de nós tem que se movimentar dentro da sua potencialidade aí, né, gente? Né? Vamos fazer o que a gente puder onde a gente estiver. Vamos espalhar a luz aí onde a gente estiver, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, agradecemos pelo momento de estudo, de aprendizado, de crescimento. Pedimos, Senhor, que envolva os nossos corações e mentes com as vibrações do Teu amor, da Tua paz. Dá-nos, Senhor, a esperança, a certeza,
a paz, o entendimento, o carinho. Envolve a cada um de nós, Senhor, para que possamos ser instrumentos do bem, dentro das nossas capacidades. Abençoa todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, e permite que possamos seguir em frente, tentando melhorar, nos esforçando, um pouco que seja, para superar os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas limitações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Né? Eu agradeço a todos vocês aí, né, pela presença, pelo trabalho. Que Jesus nos abençoe. Como eu falei, o estudo vai ficar salvo aí no Instagram. Quem está entrando aí agora, gente, né? Só assistir aí, eu vou salvar ele agora, tá? Muita paz, muita luz. Esse mesmo, Camila. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.